Imagine viver em um mundo onde trabalhar 14 horas por dia não é exceção, é regra. Onde crianças crescem na miséria enquanto uma pequena elite acumula riqueza sem limites. Agora imagine alguém olhando para tudo isso e dizendo: isso não é acaso, isso é um sistema. E mais do que isso, um sistema que precisava ser compreendido antes de poder ser confrontado. Essa é a história de Karl Marx, um homem que não quis apenas entender o mundo, mas decidiu enfrentá-lo. E acabou criando uma das ideias mais influentes e controversas de todos os tempos. Olá pessoal, eu sou o Murilo, e esse é o canal Laboratório de História. Aqui você encontrará vídeos envolventes todas as sextas-feiras às 20 horas. E ajude a crescer esse canal curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e ajuda muito o canal a crescer. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo, logo após a vinheta. Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. A questão é transformá-lo. Essa frase não nasce por acaso. Ela surge de um incômodo profundo. O jovem que a escreveu, em 1848, ainda não tinha plena noção do impacto que causaria, mas naquele momento, algo mudava para sempre. Karl Marx não queria apenas entender o mundo, ele queria confrontá-lo, e essa decisão mudaria a história. O que hoje chamamos de marxismo não surgiu de um dia para o outro. Foi construído a partir de conflitos, experiências e indignação. Marx não era apenas filósofo. Era também sociólogo, jornalista e, acima de tudo, um homem inconformado. Ele olhava ao redor e via um mundo dividido. De um lado, trabalhadores exaustos, vivendo na miséria. Do outro, uma elite cada vez mais rica. A desigualdade não era um acidente, era o próprio sistema funcionando. E Marx decidiu lutar contra isso. Em sua obra mais conhecida, O Capital, ele não apenas critica o capitalismo, ele expõe suas engrenagens. Mostra como a exploração não era exceção, mas é regra, e essa visão colocava ele em rota de colisão com tudo o que existia. Tudo começou quando ele era apenas um garoto. Tudo começa em Trier, na Alemanha. Uma pequena cidade com cerca de 12.000 habitantes, onde Karl Marx nasce, em 5 de maio de 1818. Filho de Heinrich e Henrietta Marx. Uma família de origem judaica, com raízes profundas na tradição religiosa. Mas o mundo ao redor não era tolerante. Seu pai, um advogado respeitado, se vê diante de uma escolha difícil: ou abandona sua fé, ou perde sua carreira. Sob as leis prussianas, marcadas pelo antissemitismo, não havia alternativa. Ele decide se converter ao protestantismo. Uma decisão estratégica, mas também um rompimento. Dentro de casa, isso não passa despercebido. A família carrega o peso dessa mudança, conflitos silenciosos, tensões que nunca desaparecem completamente. Marx cresce nesse ambiente, com estabilidade financeira, mas cercado por questionamentos, e talvez seja aí que tudo começa. Na escola, ele se destaca. Tem boas notas, especialmente em religião, mas algo muda com o tempo. O interesse desaparece e dá lugar à dúvida. Marx começa a rejeitar aquilo que antes parecia natural. Ele não quer aceitar respostas prontas, quer encontrar as suas próprias. Ainda jovem, já deixa claro que não busca uma vida comum. Em um de seus textos, escreve que seu objetivo não é alcançar prestígio, mas contribuir com a humanidade. Não é ambição pessoal, é algo maior. Ele inicia seus estudos em Direito na Universidade de Bonn, mas rapidamente percebe que aquilo não o satisfaz. As leis parecem vazias, sem vida, sem propósito. Então, em Berlim, tudo muda.
Ele mergulha na filosofia e encontra em Georg Wilhelm Friedrich Hegel uma influência decisiva. As ideias de Hegel abrem um novo caminho, mas Marx não se contenta em apenas seguir. Ele questiona, adapta, reinterpreta e, aos poucos, começa a construir algo próprio. Mas enquanto sua mente evolui, seu coração também entra em conflito. Durante uma visita à sua cidade natal, ele conhece Jenny von Westphalen, filha de um barão, parte da elite e completamente fora de seu alcance. Mas isso não impede nada. Os dois se apaixonam, intensamente e em segredo, porque aquele relacionamento não deveria existir. Para a família dela, Marx era apenas um estudante sem futuro. Para a família dele, aquilo era arriscado demais. Mesmo assim, eles continuam. Mas amar tem um preço, e esse preço logo aparece. O noivado, feito às escondidas, provoca um choque direto com seu pai. A pergunta é simples, mas devastadora. Como sustentar uma família sem estabilidade? Como assumir um compromisso sem garantias? Marx não tem resposta, e o conflito cresce. Ele se afasta, se fecha ainda mais em seus estudos, e mergulha de vez na filosofia. Aos 23 anos, conclui seu doutorado. Sua tese aborda o materialismo da antiguidade. Mas ali já existe algo novo, uma ideia que vai definir tudo. Para Marx, não é o pensamento que molda o mundo, são as condições materiais. A forma como as pessoas vivem, trabalham, sobrevivem, isso sim determina a história. É o nascimento de uma nova forma de enxergar o mundo. O chamado materialismo histórico. E entre seus colegas, ele já chama a atenção. É visto como alguém fora do comum. Um amigo chega a descrevê-lo como um gênio da informação. Alguém capaz de derrubar antigas estruturas. Mas existe um problema. A universidade não abre espaço para ele. Suas ideias são incômodas demais. E sem conseguir seguir carreira acadêmica, ele precisa encontrar outro caminho. É assim que entra no jornalismo, como editor do Rheinische Zeitung, e é nesse momento que teoria e realidade finalmente se encontram, porque agora, Marx vê de perto aquilo que antes era apenas estudo. Trabalhadores explorados, jornadas de até 14 horas por dia, homens exaustos, mulheres até mesmo grávidas, obrigadas a trabalhar sem descanso, tudo para sobreviver. Não é mais uma ideia, é real. E isso o revolta profundamente. A partir desse ponto, não há mais volta. Marx deixa de ser apenas um pensador e se torna um crítico feroz da sociedade. Ele passa a questionar o Estado, as leis, a estrutura inteira. E rompe até mesmo com seu antigo mestre. Não com o homem, mas com suas ideias. Hegel já havia morrido em 1831. Mas sua influência ainda dominava o pensamento europeu, e por um tempo, Karl Marx seguiu esse caminho, até perceber que havia algo errado. Para Hegel, a história era guiada pelas ideias, por um espírito universal. Mas Marx via outra coisa, via fome, exploração, desigualdade. E isso muda tudo. Ele conclui que não são as ideias que moldam o mundo, são as condições materiais, a forma como as pessoas vivem, trabalham, sobrevivem. Ele não abandona Hegel, mas o transforma, pega sua filosofia e coloca no chão da realidade, e é daí que nasce a base de tudo o que viria depois. Mas pensar assim tem um preço, até que chega o inevitável. Em 1843, ele deixa o jornal. A Alemanha já não tem espaço para ele, e então surge uma oportunidade. Paris. Um novo começo, mas também um risco. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal avança. Após anos de espera, e com a morte do pai de Jenny, nada mais impede o casamento. Depois de 7 anos, eles finalmente se casam. 12 de junho de 1843. Não é apenas uma união, é uma decisão de enfrentar o mundo juntos. E logo depois, partem para Paris. Mas a vida que começa ali está longe de ser fácil. É também nesse período que a família cresce. Karl Marx e Jenny von Westphalen teriam 7 filhos. Mas o número esconde a realidade.
Apenas 3 chegariam à vida adulta: Jenny Caroline, Jenny Laura e Eleanor. Os outros não resistem. Alguns morrem ainda bebês, outros levados por doenças. Sempre no mesmo cenário: pobreza, falta de recursos e uma vida no limite. Enquanto Marx tenta explicar o mundo, ele não consegue proteger o próprio lar do sofrimento. Mas a realidade não demora. O trabalho falha, o dinheiro desaparece. Agora, não é mais só Marx, é uma família. Sem renda fixa, ele depende de ajuda. Sobrevive como pode. Mas no meio do caos, algo muda tudo. Um encontro. Em Paris, Marx conhece Friedrich Engels. E imediatamente, algo se encaixa. Marx vem da teoria, Engels da prática, das fábricas, da realidade brutal do trabalho. E juntos, formam uma combinação poderosa. A partir dali, não caminham mais sozinhos. É o início de uma parceria que mudaria a história. E dela nasce um dos documentos políticos mais influentes já escritos: o Manifesto Comunista, um chamado direto. Trabalhadores do mundo, unam-se. Não é apenas uma frase, é um aviso e uma ameaça. E o sistema reage. O governo prussiano passa a vê-lo como perigoso. Seus artigos sobre greves e suas ligações com sociedades socialistas chamam atenção. Ele é denunciado, perseguido, e sob pressão diplomática da Prússia, o governo francês o expulsa de Paris. Mais uma vez, é obrigado a fugir. O destino, Bruxelas. Mas fugir não é recuar, é avançar. Ali, ele se aproxima da Liga dos Comunistas, e pela primeira vez, sua teoria encontra um movimento real. Agora, Marx não é apenas pensador, é revolucionário, e toma uma decisão definitiva. Rompe com o Estado prussiano, abre mão da própria nacionalidade, se torna um homem sem pátria, mas com um propósito. E então chega 1848, revoluções explodem pela Europa. Governos entram em pânico, e Marx está no centro disso. Ele é preso, humilhado, mas não quebrado, é expulso novamente, e retorna à Alemanha. E assume um novo jornal, mais direto, mais agressivo, mas dura pouco. O jornal é fechado. Ele vai a julgamento, é absolvido, mas precisa partir novamente. Agora sem nada, vendendo até talheres para pagar a viagem. E seu novo destino é a cidade de Londres, onde ele chega ao fundo do poço, vivendo na miséria, morando em 2 cômodos, com uma família inteira. E então, a tragédia. Sua filha Jenny Caroline morre. Sem dinheiro nem para o enterro, quem ajuda é Engels. E dessa vez, algo dentro de Marx se quebra, mas ele continua, porque parar não é uma opção. Entre dívidas e dor, ele começa sua maior obra, O Capital. Não apenas um livro, mas uma tentativa de explicar o mundo e mudá-lo. Enquanto escreve sobre o sistema, ele é esmagado por ele. Sem dinheiro, sem estabilidade, às vezes, sem poder nem sair de casa, enquanto sua família sofre com as doenças, fome e desespero. E mesmo assim, ele continua, até que aos poucos, a situação melhora, com a ajuda de Engels. Mas o tempo cobra seu preço. Ele se afasta da política e mergulha totalmente em sua obra. Sua ideia é clara: o trabalhador produz mais do que recebe. E essa diferença é o lucro, o coração do sistema, e para ele, sua falha. A solução, uma sociedade sem classes, uma ideia que atravessaria gerações. Mas sua vida chega ao fim. Sua esposa Jenny morre, e ele nunca mais é o mesmo. Pouco tempo depois, em 14 de março de 1883, Karl Marx morre. Em silêncio, sem multidões, mas deixando algo que não morreria com ele. Ele é enterrado em Londres. E seu amigo, Friedrich Engels, garante que sua voz continue, publicando seus escritos, preservando seu legado.
Porque no fim, Marx pode ter partido em silêncio, mas suas ideias é algo que a história nunca irá apagar.